Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, uma manhã abençoada de quarta-feira. Que Deus venha falar conosco nessa manhã, nessa mensagem, e esse dia, esse feriado seja um dia de bênçãos, um dia da operação do Senhor sobre as nossas vidas. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Sobre o projeto de aconselhamento, se você quiser mais informações sobre esse projeto, tem sido uma grande bênção, é só você mandar um e-mail, enviar um e-mail para o e-mail que estará no comentário fixado. E eu vou estar te retornando, te dando uma resposta com mais detalhes sobre como funciona esse projeto, esse aconselhamento. A palavra de Deus ela nos diz assim, lá no livro de Jó, no capítulo de número 5, no versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor, Jó 5:17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois a correção do Todo-Poderoso. Porque ele fez a ferida, ele fez a chaga e ele mesmo liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência e da espada. Versículo 24. E saberá que a tua tenda estará em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Versículo 27. Eis que isso já o havemos inquirido. E assim é. Ouve e medita nisso, para o teu bem. Nós sabemos de tudo aquilo que Jó passou, a provação dele, o sofrimento, tudo aquilo que ele perdeu. E foi uma provação de um nível fora de série, fora do comum, né? Algo que talvez, acho que a maioria não suportaria. Mas a estrutura espiritual daquele homem e a forma com que ele se manteve íntegro diante do Senhor ficou como um exemplo na palavra de Deus para nós. Um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, um exemplo de confiança até mesmo no Senhor, né? E por mais que Jó tivesse questionado, ele demonstrou essa confiança em diversos momentos. Mas é claro que no início ali ele questionou demais. O início do livro de Jó, nós vemos quantos questionamentos, né, Jó faz. São dezenas de questionamentos que lá na frente são respondidos com... As respostas de Deus também vêm em forma de questionamentos. Deus não dá a ele respostas, Deus faz a ele perguntas. Porque Jó estava num momento de rebeldia, um momento de insatisfação, de reclamação. Mas o Senhor respeitou esse momento dele. Como Deus muitas das vezes respeita esse nosso momento de indignação. E nós reclamamos, nós lamentamos, murmuramos, nós até mesmo amaldiçoamos. Como Jó fez, amaldiçoou o dia do seu nascimento, ou seja, se ele pudesse não vir à terra, não ter nascido, seria o desejo dele. Se ele tivesse essa escolha, né? Naquele momento. E a palavra fala que o Senhor deixou Jó falar. Deixou, e ele falou. E chegou um momento que acabaram-se as palavras de Jó. Quando essas palavras de Jó acabaram, Deus começa a falar com ele no meio de um redemoinho. E quantas vezes Deus nos deixa falar, nos deixa reclamar, nos deixa resmungar, né? E nós falamos o que queremos. Mas chega um momento em que as nossas palavras acabam. E muitas vezes só ficam as lágrimas realmente de um sofrimento, de uma perda, de uma dor, de uma ferida que foi feita. E é nessa hora que o Espírito Santo ele encontra um ambiente. Quando cessam as palavras, ele encontra um ambiente propício para poder começar a ministrar o nosso coração. O texto aqui que nós lemos, ele mostra essa ação do Senhor. Mais do que feliz é o homem a quem Deus repreende. E isso é difícil de entender, né? Porque ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser castigado. E o texto diz, não despreze a correção do Todo-Poderoso. Claro que esse era um conselho, uma palavra de um amigo de Jó, mas fica para nós como um registro. Porque realmente
bem-aventurado, feliz, é o homem que é corrigido por Deus. Davi diz em certo momento: caia eu nas mãos de Deus, mas não caia na mão dos homens. Porque a repreensão vinda do homem, ela não produz efeito de nada, nem de transformação, nem de aperfeiçoamento, nem de mudanças, de nada. Agora, a repreensão que vem do Todo-Poderoso, a correção que vem do Senhor, ela serve a um propósito. E Deus, ele se vale dela. E o texto segue dizendo: porque ele fez a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. O Senhor, ele não permite com que uma ferida que foi feita em nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, com que isso venha a ser uma ferida eternamente aberta, com que isso venha a nos destruir. Ele não permite e não vai permitir com que essa ferida que um dia te foi feita, que ela venha te levar à morte espiritual, que ela venha te fazer definhar. Porque o Senhor, ele permite que a chaga seja feita, mas ele mesmo liga. Ele permite com que a ferida seja feita e às vezes ele mesmo fere, mas as suas mãos curam e ele está tocando sobre a sua vida. Está tocando na sua vida, está tocando nessa ferida no seu coração. Deus sabe pelo que você passou, Deus sabe o que você viveu, Deus sabe o que foi dito, o que aconteceu. Ele conhece. As tuas angústias ele conhece. O texto vem dizendo: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Muitas são as angústias e as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Deus sabe quanto sofrimento te foi imputado. Deus sabe quanto sofrimento foi colocado sobre o seu coração. E Ele sabe que muitos nessa manhã de quarta-feira, nesse dia, nesse feriado, muitos estão num luto imenso. Ele sabe quem está ouvindo essa mensagem e acabou de chorar, porque não está aguentando mais, porque o coração está acelerado, apertado, sabe, doendo por conta de tudo que está acontecendo. Deus conhece. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu sofrimento. E o texto segue dizendo no verso 24 que nós lemos: e saberás, você vai ficar sabendo, você saberá que a tua tenda estará em paz, porque haverá um agir de Deus sobre a tua casa, haverá um agir de Deus sobre a sua vida. Saberás que a tua tenda está em paz. E quando você olhar, quando você observar a sua vida, quando você avaliar todas as coisas, e visitarás a tua habitação, e não terás falta de nada, e não sentirás falta de coisa alguma, porque o Senhor sustentará a sua vida. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não conheço as tuas necessidades. Eu não conheço a origem do teu sofrimento, mas o Espírito Santo te vê nesse momento. Ele te sonda nesse momento. Ele sabe a origem da tua dor. Ele sabe a origem do teu sofrer. Ele sabe o que você tem passado. E aí o versículo 27, o texto diz: eis que isso já temos inquirido. Assim é, ouve. Minha irmã, meu irmão, ouve. E medita nisso para o teu bem. Deus não te despreza. O Senhor não abandonou Jó. E Ele também não te abandonou. Ele está contigo nesse sofrimento. E assim como Jó teve a sua vida mudada, mas foi um processo cansativo, um processo doloroso, um processo prolongado, um processo muito difícil, mas ele venceu no final desse processo. Assim como Jó teve a sua vida mudada e o seu cativeiro foi virado, quando ele orava por aqueles que tanto mal falaram para ele, quando ele orava por aqueles que tanto mal disseram dele, o Senhor vai mudar o seu cativeiro. Essa pessoa aí que te feriu, essa pessoa aí que fez tanto mal, ora por ela. Ora por ela. Deus vai mudar o teu cativeiro. As tuas orações servirão como resultado, como influência,
vão impactar não só na vida dessas pessoas, mas principalmente na sua. Ora, é o grande segredo. E a palavra diz no final que tudo aquilo que Jó perdeu, Deus acrescentou em dobro e abençoou o segundo estado de Jó mais do que o primeiro. Creia, ouve, medita nisso, como disse o texto. Será muito maior o teu segundo estado. E será muito maior, muito mais bênçãos Deus tem para você. Quando Deus restaurar a sua sorte, será muito maior a bênção do que durante o primeiro estado. E abençoou o segundo estado de Jó mais do que o primeiro. Que Deus te dê paz e uma bênção nesse dia. A paz do Senhor Jesus.